Irmãos, quando o Senhor Jesus veio no seu ministério aqui na terra, o que o Senhor Jesus fez? Um monte de coisa. Mas você pode me ajudar aí a enumerar alguma coisa? O que Jesus fez? Milagres, amou, ensinou, fez discípulos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, e ele anunciava o quê? O reino de Deus, o reino dos céus, né? E ele anunciava que estava próximo, que estava ali, ou seja, o reino de Deus, ele está aqui agora, amém? E ele também está próximo, amém? Porque o reino de Deus, na sua plenitude, ainda a gente não viu, certo? Ele ainda vai vir, na sua plenitude. Mas o reino de Deus já está disponível, amém? E é sobre um pouco que eu quero conversar com vocês sobre isso. E Jesus, quando anunciava o reino de Deus, ele falava sempre o quê? Arrependei-vos. Não é? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Eu não sei você, mas eu estava pensando outro dia que tem muita coisa que a gente faz na nossa vida que se torna costume. Diga comigo, costume. Às vezes a gente está acostumado a fazer uma série de coisas. Sim ou não? E às vezes a nossa vida com Deus vira um costume. Você se acostuma a vir à igreja, você se acostuma a ir na sua célula, você se acostuma. E se tem uma coisa que é ruim para a vida espiritual é o costume. Porque tudo que a gente acostuma, a gente começa a fazer como? Mecanicamente, né? Ou seja, sem pensar. Você entra numa vida tão corrida que você começa a fazer as coisas sem parar para pensar por que você está fazendo aquilo. E a Bíblia ensina a gente a oferecer o nosso culto racional a Deus. Sim ou não? Nós temos que oferecer a nossa razão a Deus. Então, se você começa a fazer as coisas mecanicamente, você deixa de oferecer a sua razão a Deus. Você está simplesmente indo no automático. Você já parou para pensar nisso? E o que eu quero dizer com isso, né? O que isso tem a ver com o arrependimento? Arrependimento, a gente fala muito sobre isso. Você já ouviu falar? Quem aqui nunca tinha ouvido falar sobre arrependimento? Ninguém, né? Todo mundo já ouviu falar sobre arrependimento. E quantos aqui já se arrependeram? Não precisa levantar a mão. Porque... Amém, glória a Deus. O que o arrependimento é? O arrependimento é você voltar para uma posição original. É você voltar para uma posição onde Deus muda a sua perspectiva e faz com que você passe a enxergar a realidade que você está vivendo da forma correta, da forma como Deus enxerga. Amém? Então, arrependimento não é só você confessar os seus pecados, isso também é arrependimento, mas é não só confessar, como também deixar. E o deixar é que entra a questão da mudança de mente. Então fala comigo assim, arrepender é mudar de mente. Então o Senhor Jesus, ele veio anunciando o reino, e ele veio falando, olha, se vocês não se arrependerem, vocês não vão chegar no reino, vocês não vão entrar no reino de Deus. E muitas vezes nós entendemos quando... Quem aqui já faz mais de um ano que entregou vida para Jesus? Todo mundo já, né? Amém. Eu também já faz bastante tempo. Mas teve um dia em que você tomou uma decisão, sim ou não? Você ouviu a voz do Senhor através da palavra dele, aquilo tocou no teu coração e você correspondeu àquilo de forma que você se arrependeu. Ou seja, você reconheceu que você estava errado e que se você continuasse naquela linha, naquele caminho, o que ia acontecer com você? Você ia morrer, ia para o inferno, ia estar queimando no inferno, né? E muitos já nem estariam aqui com a gente, porque às vezes a vida que a pessoa levava era tão feia, que se ela continuasse mesmo naquele caminho, ou ela ia ser assassinada, ou ela ia morrer por causa de droga ou de alguma outra coisa. Mas o arrependimento não para aí.
Às vezes a gente pensa que no momento que a gente entrou na vida cristã, no dia que eu me arrependi, no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me arrependi e estou de boa. Não, na verdade ali é o nosso começo. E a partir daquele momento, eu e você precisamos constantemente estar nos arrependendo. Amém? Você concorda com isso? Sem arrependimento, a gente não pode experimentar o reino de Deus. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, Jesus falou para ele, olha, quem não nascer de novo, não consegue ver o reino. E quem não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino. Esse nascer de novo, Jesus está falando a respeito do arrependimento, a respeito de uma mudança de mente. Quando a gente se arrepende, quando a gente entende que estava num caminho errado, e que agora a gente precisa mudar de mente, mudar de caminho, a gente entende que a gente precisa reconstruir os nossos pensamentos. Pelo menos é isso que a gente deveria entender. A partir do momento que eu tenho uma experiência com Deus, agora eu tenho que abrir mão da minha maneira de enxergar o mundo e assimilar a maneira que Deus enxerga o mundo. Amém? Isso é o que Jesus veio trazer. Jesus, ele veio inaugurar um novo e vivo caminho, sim ou não? Jesus veio inaugurar a entrada no reino de Deus. Só que agora, nesse reino de Deus, no reino de Deus as coisas funcionam diferente. E Jesus deixou isso bem claro. Se você pega o Sermão da Montanha, quando você lê o Sermão da Montanha, você fica, meu Deus do céu, como eu preciso mudar. Sim ou não? Por quê? Porque é tudo novo, é tudo diferente. Eu estou lendo um livro até que ele chama, o título do livro é O Reino de Ponta Cabeça. Porque o que Jesus veio oferecer era um reino de ponta cabeça ao que o reino da terra oferecia, ao que aquele povo estava acostumado a viver. E muitas vezes nós estamos acostumados a viver um padrão que é o oposto ao que Jesus quer que a gente viva. Amém? Você consegue perceber isso na sua vida? Talvez não, mas eu quero te ajudar nessa noite. E talvez você não esteja tão ruim assim. Amém? Espero em Deus que não, assim como eu também espero em Deus que não esteja tão ruim assim. Mas o fato é que todos nós precisamos nos arrepender. Amém? Você crê nisso? Até aqui você concorda comigo? Amém. Glória a Deus por isso. Agora eu queria que a gente estivesse abrindo as nossas Bíblias no livro de Efésios. E a gente vai dar uma passeada aqui pelo livro de Efésios. O arrependimento seria então um resgate da visão de Deus a respeito da realidade. Deus está querendo resgatar a sua visão a respeito da realidade. Amém? Efésios capítulo 1. Esse resgate, ele vai passar por pelo menos duas visões. Então fala assim, duas visões. Ou duas maneiras de enxergar. Faz assim comigo, duas. Na verdade são três, mas dessas duas, a terceira está derivada. Então duas, tá bom. Amém? A primeira delas é como eu enxergo Deus. Então fala assim, como eu enxergo Deus. O arrependimento começa por aí. Como eu e você enxergamos a Deus. E a segunda seria como eu e você nos enxergamos. Então faz assim, a segunda é como eu me enxergo. Amém. Então Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, fala assim, a gente vai ler do 3 ao 8. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados
e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e entendimento. Então aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está falando, olha, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou. Amém? Aí muitas vezes, eu não sei você, mas eu via esse texto como assim, Deus já me abençoou com todas as bênçãos, então isso quer dizer que eu tenho tudo o que eu preciso, a minha casa, o meu carro, minha família sendo abençoada, sendo próspera, está tudo escondido numa região no céu, onde eu posso acessar. Será que é isso? Onde eu preciso acessar e trazer a existência no mundo natural. Será que é isso? Será que é só isso? Veja que o texto fala de bênçãos espirituais, sim ou não? Qual é a primeira bênção espiritual que você consegue observar nesse mesmo texto? Está no versículo 4 aí. Que Deus nos elegeu ou chamou, né? Deus nos escolheu. Para quê? Santos e irrepreensíveis, aonde? Diante dele, na presença dele. Então a primeira coisa, a primeira bênção espiritual é que você foi escolhido. Amém? E isso tem que mudar tudo na minha e na tua vida, porque Deus nos escolheu. Amém? Se você está aqui hoje é porque Deus te escolheu. Amém? Você aceitou, você correspondeu com essa escolha que Deus te fez. Amém? Deus nos escolheu. Glória a Deus por isso. Continuando. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, aquelas pessoas que corresponderam ao chamado de Deus, Deus predestinou para sermos filhos. Ele deu um destino anterior, mas isso não quer dizer que eu e você, não importa o que a gente faça, agora a gente vai ser filho. Não. Eu e você temos que corresponder com esse chamado, sim ou não? E a gente vai ver isso mais para frente. Mas Deus já nos chamou e já nos adotou como filhos. Deus quer te adotar como filho, como filha. Amém? Isso é uma bênção, sim ou não? Não sei se você entendeu ou não. Deus, Criador de todas as coisas, dono de tudo que você possa imaginar, que é amor, te escolheu como filho. Amém. Agora melhorou um pouquinho. Isso é bom, né? Bom demais. Deus nos escolheu nos adotar como filhos. Amém? No 6 ele fala que nós fomos criados para o louvor da sua glória, né? Deus nos fez assim para o louvor da sua glória, que Ele derramou sobre nós. Ou seja, Ele derramou a glória dEle sobre nós por meio do Filho dEle. E nós fomos feitos por louvor da glória de Deus. Pensa nisso, meu irmão. Deus te fez, Deus te criou de novo por louvor da glória dEle. Para que Ele seja exaltado e engrandecido através de você. Você acha isso pouco? Não é, né? Então, como que nós... Vai guardando isso tudo. Deus te escolheu como filho. Ele quer que você seja feito para o louvor da glória dEle. Amém? Ele te predestinou para ser filho, para ser adotado como filho. E vamos continuar. Generosamente, no 8, fala que Ele derramou a sua graça sobre nós. E com ela, toda a sabedoria e todo o entendimento. Deus derramou sobre nós toda a sabedoria e todo o entendimento. Quem aqui precisa de sabedoria? Deus sabe que você precisa. E Deus já derramou. Você já é sábio? Você se sente sábio? Opa, o que está acontecendo então, né? Lembre que as bênçãos que Deus nos abençoou estão aonde? As regiões celestiais. E aonde que é a luta que existe, que o próprio apóstolo Paulo fala, que existe uma luta que acontece, que é travada aonde? Nas regiões celestiais. Então, nas regiões celestiais, aí é que acontece o grande lance de Deus. E eu e você precisamos entender e renovar a nossa mente para que a gente consiga acessar
essas bênçãos espirituais que estão lá nas regiões celestiais e viver elas aqui no mundo natural. Só que essas bênçãos espirituais não são o carro do ano, não é a casa do ano, né? A casa chique, a casa dos sonhos, não é nada disso, irmão. Esquece os bens materiais. Isso faz parte? Pode até fazer. Mas se isso está lá, é a última coisa. Porque antes de tudo isso, Deus quer que você saiba que você foi escolhido, que você foi predestinado como filho, que você foi feito para a glória dele. Amém? Que ele fez o filho dele sofrer e derramou todo o sangue dele na cruz por causa de você. E que ele deu junto com a graça da cruz do Calvário, aquela graça, aquele favor que você não merecia, e essa capacitação que vem de Deus para nos tornar semelhantes a Jesus, essa graça, ela veio não sozinha, mas ela veio com toda a sabedoria e entendimento. Amém? Então guarda isso na sua mente. Só que aí o apóstolo Paulo, ele continua, ele pula lá pula comigo aí, não ele não pula, né? Eu que vou pular. Ele continua explicando aqui, mas a gente vai pular um pouquinho, tá? Vai lá para o versículo 17 agora. Fala assim, 1,17. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez assentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo, ele continua falando assim, olha, ele fala no 16, né, assim que eu soube da fé de vocês, assim que eu soube que vocês creram, sabe o que ele fez? Começou a orar. E o que ele orou? Ele orou para que nós, e a igreja, né, de Éfeso, fosse cheia do quê? De sabedoria e entendimento ou revelação no conhecimento de quem? De Deus, de Cristo Jesus. Então, embora Paulo mesmo fale que Deus derramou a sua graça, junto com a graça que ele derramou sabedoria e entendimento, o próprio Paulo está orando, pedindo para que Deus nos encha com sabedoria e entendimento. Então eu entendo aqui, que mesmo eu já tendo recebido, eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso lutar para que isso venha à existência na minha vida aqui. Amém? Agora veja, para que eu preciso de tanta sabedoria, de tanto entendimento, de tanta revelação assim, meu irmão? Ele fala ainda, oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que vocês compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou a sua rica e gloriosa herança, que ele deu ao seu povo santo. Ou seja, existe uma esperança, existe uma herança, que eu só consigo acessar, eu só consigo visualizar, eu só consigo tomar posse disso e entender e experimentar se eu tiver sabedoria e entendimento da parte de Deus. Ou seja, Deus derramou grandes coisas, isso tudo está disponível nas regiões celestiais, essa herança, essa esperança. Só que se eu e você não clamarmos a Deus por sabedoria e entendimento, se a gente não mudar a nossa mente, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de olhar para as coisas, a gente não vai experimentar isso. Amém? Então aqui, a primeira coisa que a gente precisa olhar é para Deus, como nos arrepender em relação ao que Deus é para nós. Por quê? Porque a gente viu aqui que Deus, ele é o quê? Um Deus amoroso e um Deus doador. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Deus já nos fez filhos. Deus já deu uma herança. Deus já deu uma esperança. Isso tudo eu preciso entender, amém? Isso precisa estar claro na minha mente. Que eu tenho uma herança, eu tenho uma esperança, eu tenho um Deus no mundo. Amém? Eu tenho um Deus que se importa comigo, que me escolheu. Ele me chamou. Amém?
Ele olhou para a gente quando a gente ainda não era nada, e Ele nos chamou. Amém? Isso é bom, não é? E ele ainda continua: também oro para que entenda a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. Se existe um poder insuperável, é esse poder de Deus para conosco. Insuperável. Então não faz sentido eu e você, às vezes, temermos algumas circunstâncias, sim ou não? Não faz sentido, às vezes, a gente ficar abatido diante de uma circunstância, diante de um problema, diante de uma dificuldade. Por quê? A gente fica, às vezes, porque os nossos olhos não estão onde deveriam estar. E o Senhor quer nos chamar ao arrependimento, quer chamar a gente a olhar com outros olhos para as circunstâncias. Amém? Porque só assim a gente vai conseguir experimentar isso tudo que está disponível. Amém? E é o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e fez assentar o lugar de honra à direita de Deus nas regiões celestiais. Esse é o poder que está disponível para a gente. É pouca coisa? Então por que às vezes a gente fica falando: ah, Deus, eu não consigo mudar? Por que não vai? Será que a gente está orando errado? Será que a gente tem pedido? Seja sincero, você tem orado, pedido para Deus sabedoria e entendimento para alcançar essa herança? Ou será que seus motivos de oração são só para resolver problema, para apagar um incêndio aqui, para resolver um problema aqui, para resolver um problema aquele outro, e só aqui, você só está aqui nessa... O apóstolo Paulo mesmo fala que se a nossa esperança em Deus estiver somente nesse mundo, nós somos o quê? O mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque a gente está pensando pequeno demais, diante da herança, diante da glória, diante de tudo que está disponível, diante dessa esperança. Amém? Diante de todas as bênçãos espirituais que foram disponibilizadas para a gente. Agora pula para o capítulo 2. Fala assim: então aqui a visão é que a gente precisa restaurar a respeito de Deus. Agora no capítulo 2 a gente vai ver a visão que precisa ser restaurada a respeito de quem nós somos. No começo ele fala assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Alguns falam do príncipe da potestade do ar, para mim, nas regiões celestiais. Ou seja, existe um demônio, existe um principado, alguns demônios, né, que nas regiões celestiais, aí, abaixo de Cristo, exercem o domínio sobre quem? Vamos ver. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, esse demônio, ele atua no coração daqueles que não querem obedecer a Cristo. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Você entendeu? Você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Você não é mais guiado pelo príncipe da potestade do ar. Por quê? Porque eu creio que você quer obedecer a Cristo. Sim ou não? Quantos querem obedecer a Cristo? Então você não é mais guiado pelo príncipe da potestade do ar. Mas agora você está debaixo do quê? De um domínio de Cristo. Você se submeteu ao cabeça, que é Cristo. E o fato de você ter se submetido ao cabeça, que é Cristo, fez com que você fosse ressuscitado juntamente com Cristo. E hoje você e eu estamos aonde? Assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então você veja, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Por quê? Porque eu e você estamos assentados com Cristo
Amém? Essa é a sua posição. A gente ouviu isso, né, no seminário sobre libertação. Não foi essa a primeira mensagem? Não é esse o fundamento? Eu e você precisamos entender que nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Você está acima. Amém? Só que eu e você precisamos lutar para entender isso. Não é lutar para ter isso, porque isso já foi dado. Você entende isso? É lutar para tomar posse. É lutar para que isso caia a ficha. E eu não viva acostumado com o mundo. Eu não vivo mais acostumado com a minha velha maneira de viver. Levanto, vou, trabalho, depois eu volto, durmo, depois no outro dia eu vou, levanto, hoje é sábado, eu tenho coisa para fazer, domingo, igreja, beleza, que bom. Né? E é uma vida assim de novidade, né? É uma novidade de vida. Foi para isso que Jesus te chamou, né? Para que você viva acostumado. Né? Não. Cristo nos chamou para viver em novidade de vida. Novidade de vida e costume, tem alguma coisa relacionada? São sinônimos, né? Não. Novidade de vida é diferente, é uma vida nova todos os dias. Há uma experiência nova para você em Cristo Jesus todos os dias. Há um vencer em Cristo Jesus todos os dias, por meio do Espírito. Amém? Agora, vamos ver, pula de novo comigo aí, lá para o 18. No capítulo 2. Paulo ele vai falando várias coisas aqui nesse capítulo 2, e no 18 ele fala assim: agora, por causa de Cristo, fez todos termos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Ou seja, por causa de Cristo, eu e você podemos acessar o Pai. O Pai não está mais inacessível. Você entendeu? O Pai não está mais inacessível. O seu Pai, Paizão, amém? Aquele que pode infinitamente mais do que tudo que você possa pedir ou pensar, segundo o poder dele que opera em nós. Amém? Esse Pai está disponível. E ele continua no 19: portanto, vocês já não são mais estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Uau! A gente não era nada. A gente estava fadado ao inferno. Mas Deus nos escolheu, nos chamou, nos predestinou, nos revelou, nos deu sabedoria e entendimento para que a gente possa acessar a herança, a esperança. Deus nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. E Deus nos fez o quê? Membros da sua família. Amém? Isso é bom ou não? Glória a Deus. Só que mais uma vez, para a gente acessar tudo isso aqui, eu preciso mudar a minha mente. Então fala comigo, eu preciso mudar a minha mente. Se eu e você não mudarmos a nossa mente, a gente não vai conseguir experimentar isso. Mas o Senhor nos chama para mudar a mente. O Senhor nos convida para que a gente possa acessar isso. E Ele não só nos chama, como Ele também dá a capacitação. Deus deu o Espírito Santo, sim ou não? E é pela fé que a gente recebe o Espírito Santo. Semana passada nós vimos também várias maneiras de você ter um coração agradável para o Espírito Santo, sim ou não? E você recebeu oração, você recebeu o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não é só para te dar um arrepio. Não é só para te dar uma língua diferente, uma língua estranha que ninguém entende. Mas o Espírito Santo, ele também veio para nos assistir nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas. Porque só o Espírito Santo de Deus pode fazer com que a gente consiga acessar essas coisas. Acho que 1 Coríntios ou 2 Coríntios, não lembro agora, fala que o Espírito Santo, ele permite a gente acessar aquilo que Deus já deu para nós, aquilo que Deus
já permitiu que a gente acessasse em Cristo. Então a gente precisa do Espírito Santo de Deus, amém? Aí o apóstolo Paulo ele continua falando mais algumas coisas, e no capítulo 3, ele faz mais uma oração. No 3, no 16, ele fala assim, capítulo 3, versículo 16: peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior, por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. À medida que vocês confiarem nele. À medida que nós confiamos em Cristo, a gente fica forte. À medida que a gente aprende a confiar em Jesus, a gente se fortalece nele. As nossas raízes são firmadas. E a gente consegue então experimentar algo além. À medida que a gente confia em Cristo. Isso faz parte da mudança de mente. Eu e você estamos acostumados, por causa do mundo, a não confiar em Cristo. Isso é natural. O homem natural não confia em Cristo. É ou não é? Não é natural confiar em Cristo, é espiritual. É por isso que nós precisamos de sabedoria e entendimento, para aprender a confiar em Cristo, a não lutar na força do nosso braço. Amém? É usar armas espirituais, é não usar a arma do braço, não usar a tua palavra, mas usar a palavra de Deus. Quantas vezes a gente quer que uma pessoa seja transformada de tanto a gente falar? Sim ou não? E você vai lá e a impressão que você tem é que você está malhando ferro frio. Não é? E é isso mesmo. Você precisa do fogo do Espírito Santo. Amém? E precisa ficar mais quieto. E orar mais. E profetizar mais sobre aquela vida. Em nome de Jesus. E deixar o Espírito Santo transformar você primeiro. Eu lembro uma vez que eu ouvi um testemunho de uma pessoa que eu fiquei assim espantado, que era um casal e o rapaz estava passando problema no casamento e ele começou a orar pela esposa. E quanto mais ele orava, mais a esposa esfriava, mais a esposa afastava, mais a esposa estava fria no casamento. Até que um belo dia ela resolveu sair de casa. E ele foi e falou para o pastor: pastor, mas quanto mais eu oro, mais ela esfria, e acabou saindo de casa. Que negócio é esse? Não, você tem que continuar orando. Mas me diz uma coisa, como que você está orando? Eu estou orando para o meu casamento melhorar. Eu estou orando para que a gente tenha paz dentro de casa. Mas você percebeu que nos motivos que você tem orado, você só está colocando você no centro? Você não está orando pelo seu marido, ou pela sua esposa. Você está orando para que a sua vida melhore. E muitas vezes a gente ora para que a nossa vida melhore. Quem não quer ter uma vida melhor? Sim ou não? Só que a vida melhor não necessariamente é do jeito que você espera. Mas é a transformação que Deus faz em nós. Amém? Só Deus pode transformar. E aquele homem entendeu que ele estava orando muito ele no foco, ele no centro, e ele começou a orar: Deus, eu quero ver a minha esposa salva, porque eu amo ela. Eu quero o bem dela. Eu quero ver ela cheia do Espírito Santo. Eu quero ver ela bem contigo. Eu quero ver ela produzindo frutos que agradem o Senhor. Porque eu amo ela. E começou a colocar ela no foco. 2 meses depois ela estava em casa. E aí ela se arrependeu, voltou para casa, o marido aceitou. Quando o marido tinha aceitado, ela falou: eu estou grávida. Aí ele: tá bom, você está grávida? Então tá. É do cara? É. Então eu preciso conversar com o cara. Foi atrás conversar com o cara achou que ele ia matar ele, né? Aí ele foi e falou: olha, fulano, a gente está aqui porque a gente quer pedir perdão para você, porque os nossos problemas envolveram você, e os nossos problemas fizeram com que você pecasse, e a gente está aqui para dizer que a gente te perdoa, e a gente não quer o teu mal, a gente quer que você conheça Cristo também. Ele disse que o cara ficou espantado, assim, achou estranho tudo aquilo.
Aí ele falou assim, esposa, eu posso conversar com ele sozinho? Daí ele pensou que ia morrer aquela hora, né? Porque o marido agora vai ficar sozinho. O cara foi lá, deu um abraço no rapaz e falou, olha, eu espero que assim como Cristo me aceitou, você possa se encontrar esse amor. Assim como eu encontrei o amor de Cristo, você possa encontrar o amor de Cristo. Abraçou o cara, disse que o cara começou a chorar, os dois começaram a chorar juntos, e o cara entregou a vida para Jesus naquele dia. E algo que era para ser uma maldição, algo que era para ser uma coisa horrível, foi transformado por causa de uma mente renovada nos padrões de Deus. Porque só Deus pode fazer isso, meu irmão. Só Deus pode transformar a tua mente e fazer com que você ame quem não merece ser amado. Mas se você parar para pensar, você e eu não merecemos. Nós não merecíamos. Hoje você pode achar, não, puxa, é uma pessoa trabalhadora, é um justo, é uma pessoa que vai à igreja, que faz as coisas direitinho e tal. Hoje pode ser que alguém até aceite morrer por você. Mas Cristo morreu por nós quando a gente ainda era pecador. Quando a gente ainda estava, a gente não valia nada. E mesmo assim Ele morreu por nós. Isso é o reino. Esse é o evangelho do reino. Isso é que a gente tem que pensar. Não é a maneira como o mundo ensina, mas é a maneira como Deus ensinou. E continuando aqui no versículo 17, fala assim, então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele, isso, no 18. Também peço que vocês, que como convém a todo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Isso fala de nós, como o corpo de Cristo, experimentarmos juntos o amor de Deus. À medida que cada um de nós aprende a confiar em Cristo e tem as suas raízes firmes em Cristo, nós vamos crescer no amor, porque um vai ver o amor de Cristo no outro. Amém? Então o Senhor nos chama para crescer, o Senhor nos chama para aprender a depender dEle, só que para isso a gente tem que pensar diferente. Amém? E aí no capítulo 4 ele avança, correndo um pouco aqui, irmãos, que é muita coisa, mas depois você lê o Efésios inteiro, e o Espírito Santo vai falar com você muito mais. Amém? No capítulo 4, a partir do verso 17, ele fala, o apóstolo Paulo fala assim, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos inúteis e vazios. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Como que as pessoas estão andando lá fora? Não é assim? Endurecidos. Sim ou não? E muitas vezes nós nos acostumamos. E deixamos de nos importar com os outros. Por quê? Porque a gente deixa o nosso coração acostumar e endurecido. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, ele está chamando a atenção aqui mais uma vez para a gente não cair nessa armadilha. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. O que vocês aprenderam? Uma vez que ouviram falar de Jesus, foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua antiga maneira, de sua antiga natureza, de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Ou sejam renovados no espírito da sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Transformai-vos pela renovação da mente. A minha e a tua mente precisa ser renovada com os princípios de Deus, porque senão a gente não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Amém? Deu para entender isso? É isso que nós precisamos. E revistam-se de nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Agora ele começa uma lista de coisas que eu e você precisamos deixar.
Abandone a mentira e diga a verdade ao próximo, pois somos parte do seu corpo. Abandone a mentira. Não peque por permitir a ira. Não deixe a ira dominar você e que essa ira te leve a pecar. Acalmem-se antes que o sol se ponha, pois a ira cria oportunidade para o diabo. Quem é ladrão, para de roubar. Em vez disso, trabalhe. Evitem o linguajar sujo, insultante, e que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Isso é mudança de mente, isso é mudança de costume, é mudança de padrão. Eu e você precisamos nos alinhar àquilo que Deus espera de nós. Amém? E aí no 5 ele fala assim, portanto, 5:1, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Esse é que é o nosso foco, esse é que é o nosso alvo, essa é a nossa meta, amém? Ser imitador de Deus. E Cristo Jesus andou aqui na terra ensinando a gente como fazer. E hoje, você pode pensar assim, mas eu não andei com Jesus. Irmão, você tem a oportunidade de andar com Jesus todos os dias. Jesus é a palavra. Você tem a oportunidade e o privilégio de ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E Ele pode transformar a nossa mente. Ele pode nos ajudar a pensar de forma diferente. Mas eu e você precisamos nos expor a isso. Lembra do fruto do Espírito? O fruto do Espírito é produzido pela ação do Espírito em nós. A ação do Espírito em nós, ou seja, tem que ter as duas partes. O Espírito Santo não faz nada sozinho, ele é um cavalheiro, ele não vai produzir o fruto na tua vida sozinho. Pare de orar desse jeito. Se você estava orando assim, a gente até na reunião de oração, a gente estava conversando sobre isso, né? Que por que muitas vezes a gente ora pedindo paciência, e Deus dá uma oportunidade para a gente ser paciente, porque o fruto do Espírito é paciência. Então, o Espírito Santo quer agir em nós, naquela situação, e nos gerar paciência. Gerar em nós paciência. O fruto do Espírito é isso, é a ação do Espírito em nós, diante de uma circunstância. Então, Deus nos chama para ser imitadores. Mas para isso, eu e você precisamos ter uma visão correta a respeito de quem Deus é e de quem eu sou. Se essas três coisas ficaram no teu coração nessa noite, eu estou satisfeito. Quem Deus é, quem você é em Deus, e o que você precisa fazer para acessar essas coisas. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é justo, Deus fez tudo o que precisava para que eu e você pudéssemos acessar isso tudo. Ele derramou sobre nós tudo isso, e Ele nos transformou. Nós hoje somos uma nova natureza, uma nova criatura, assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém? E por causa disso tudo, eu e você, pelo Espírito Santo dentro de nós, podemos ter uma mente transformada. E não precisamos mais andar como andávamos antes. Não precisamos mais cair nas ciladas do mundo. E viver de roda de fofoca em roda de fofoca. Viver pelos prazeres da carne. Viver pelos prazeres do mundo. Não preciso mais. Só que isso é uma revelação. Isso tem que entrar na nossa mente. Amém? Pela ação do Espírito Santo. Porquanto eu e você nos expomos ao Espírito Santo de Deus. Amém? Aí depois você vai ler, continua lendo Efésios capítulo 5 e 6. Leia o livro inteiro, a carta inteira. São 6 capítulos. Que tem muitas coisas que a gente pode aprender, mas o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite era isso. E eu queria que a gente estivesse orando agora. Fique de pé no seu lugar. E coloque a tua vida diante de Deus.
Comece a falar com seu pai. Você entendeu que ele é seu pai, amém? Ele é seu pai. Ele é o nosso pai. Ele é pai. Ele está aqui. Ele ama a gente. Ele tem poder para nos transformar. Ele tem poder para nos salvar. Ele já mostrou isso. O poder de Deus ressuscitou a Cristo Jesus e fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. E não só isso, mas o poder de Deus também é poderoso para fazer com que nós nos assentemos junto com Cristo nas regiões celestiais. Pai, nós te agradecemos por isso, Deus. E te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, que a gente possa entender a nossa posição em Cristo, que a gente possa entender e tomar posse de quem nós somos no Senhor, de quem o Senhor é para nós, Pai. E que a ação do Teu Espírito em nós gere em nós frutos para a vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha vida, Pai, espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor, Pai. Assim como o apóstolo Paulo orou ali, Pai, nós queremos orar nessa noite, Deus, que o Teu espírito de revelação e sabedoria venha sobre nós, Pai, e nos ajude a entender, Pai, nos ajude a conhecer, nos ajude a acessar, Paizinho, essa herança, essa esperança que está disponível para nós nas regiões celestiais, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós não queremos ficar aquém daquilo que o Senhor já fez por nós, Pai, porque entendemos que isso também é pecado, Deus. Também é pecado não desfrutar de tudo aquilo que o Senhor deu para nós, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor. Nós queremos andar como uma igreja triunfante, Senhor, como uma noiva de Cristo, anunciando a verdade do Evangelho, libertando as pessoas, libertando os cativos, Pai, porque nós sabemos quem nós somos em Ti, e sabemos da nossa incumbência, Deus, sabemos o que o Senhor colocou dentro de nós, Pai, não é nada além do que, nada menos, Deus, do que o Senhor mesmo, Pai, habitando dentro de nós, Pai. Nós somos o templo do Espírito Santo, Deus, e nós queremos, Senhor Deus, ir nessa autoridade, ir nessa dimensão, Paizinho, e conquistando, Pai, para Ti pessoas, anunciando mesmo que o reino de Deus é chegado, por meio de curas, de milagres, de sinais, por meio de libertação, Pai, de expulsão de demônios, Pai. Em nome de Jesus, levanta Teu povo, Pai. Comece a se posicionar diante de Deus, meu irmão, minha irmã. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. O que Cristo fez na cruz, Ele já fez. Mas agora eu e você temos que tomar posse. Eu e você temos que fazer a nossa parte. Eu e você precisamos nos levantar em fé. Amém? Em nome de Jesus, pense nisso, guarde essa palavra no teu coração. E medite nisso, busque isso, em nome de Jesus. Nós não podemos nos andar acostumados, fazer as coisas por costume. Mas nós temos que fazer as coisas porque amamos a Cristo. E porque Ele está vivo dentro de nós. Porque nós somos filhos amados. E queremos imitar o nosso Pai. Amém? É por isso que nós fazemos as coisas. Não é porque o pastor pediu. Não é por isso. Mas é porque eu amo a Cristo. E porque o meu pastor ama a Cristo. Juntos nós vamos caminhar. Amém? Glória a Deus, você recebe essa palavra? Guarde no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar.